Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Eu queria, de coração, agradecer nossa defensora pública, que é um ato corajoso fazer uma discussão dessa dentro de um espaço como esse. Não pensa que é fácil, porque não é fácil. Também a Guiomar, da comissão da OAB. Primeiro, eu costumo dizer que religioso é uma coisa interessante, né? Lá em cima, o sagrado, não é nem o religioso. O religioso é outra coisa. O sagrado. Viu, Israel? Ifá é maravilhoso, Exu é ótimo. Porque antes da minha fala, estabeleceu esse diálogo aqui. Facilitou o meu caminho. Né? Eu queria dizer para vocês, já que nós estamos, queria aqui parabenizar a mesa, agradecer a mesa, né? Todos aqui estamos compartilhando, somos de longas jornadas, né? No caminho. Primeiro, lembrar que a questão interreligiosa, esse debate começa com mais força em 92, que está ali a Graça, que foi pioneira nesse debate, viu, Graça? Não sabia que ia dar nisso, né? E não se trata de uma questão religiosa em si. Diálogo interreligioso é uma outra história, uma história de conversa, de liderança, fazer cerimônia em conjunto. O que se trata é de uma questão civil, como muito bem foi dito aqui. O problema é uma questão civil. Como que religiosos se utilizam da questão da fé e da religião para manipulação, para uma questão que é civil. Isso não é novo no mundo. E segundo, como é que essas construções são feitas. Como bem a doutora Ivone disse, as pessoas não percebem que tem uma construção racista que não foi feita no Brasil, ela vem anterior ao Brasil, muito anterior ao Brasil. E as leituras que são feitas, inclusive, da Bíblia, são extremamente racistas, as pessoas não percebem, são eugênicas. Essa é uma questão. E as instituições como o Judiciário também, na sua mentalidade, foi dito aqui anteriormente, tem isso na sua mentalidade. Não é à toa que a questão negra, racial, entra muito pouco no Judiciário. Vou dar 2 exemplos, já que nós estamos no Judiciário, 2 atitudes. Uma é um juiz federal, que quando nós entramos com uma ação, né, para retirar da internet as coisas pejorativas das religiões de matriz africana, ele, no seu despacho, diz claramente que Umbanda e Candomblé não era religião, porque não tinha livro. Ou não foi isso que o juiz fez? Deu uma grita, a gente foi... nós fomos para cima dele, né? Deu uma encrenca do caramba e tal, e ele teve que recuar. Mas ele botou isso por escrito. O Estado que é laico. Todo mundo fala da laicidade, para nós nunca foi. Esse é um aspecto. Para nós nunca foi. Todo mundo está discutindo o Estado laico, o Estado não é... Laico não é cristão, mas também não é sem religião. Esse papo é bom para cristão, porque o Estado, a República é construída por uma demanda dos reformados. As pessoas não se esqueçam disso. Era uma disputa com os católicos na questão do absolutismo, na questão do rei, que era divino, e você vai construir uma nova organização social, política e econômica. A reforma do século XVI traz isso. E a intolerância surge justamente no debate, já quando Lutero fala que tinham 2 reinos, né, que é com essa teoria dos 2 reinos do Lutero, não é isso? E depois o Locke, no século XVII, quando faz uma carta sobre tolerância e coloca a questão do princípio. E Locke era calvinista. Ele já colocava isso, que já na Inglaterra tinha uma dissidência além dos luteranos, que eram os calvinistas. E aqui eu ouvi falar com muito brio da Revolução Americana, que a independência é influenciada justamente pelo pensamento do Locke, construído pelo Estado maçom, não é? Um Estado, de fato, para proteger os calvinistas que eram perseguidos. Gente, história. Eu sou historiador, né? Mas eu não vim aqui para fazer proselitismo da minha religião. Vim aqui para a gente poder discutir e buscar caminhos.
O outro juiz federal, criminalista, que está aí badalado, quando houve agora a história da Baixada Fluminense, eu dei, e nós estamos cansados de falar e não ser ouvidos, só quem está lá é que sabe o que está acontecendo, quando chega lá o traficante e ameaça a casa, eu, para provocar a sociedade, foi provocação mesmo que eu fiz. Eu disse publicamente, ao vivo, quem assistiu o jornal, que se fosse uma igreja cristã ou uma sinagoga, a atitude do Estado seria outra. Aí, pasme que o juiz, ele vai para as redes sociais deles dizer que era lamentável aquela citação. Eu pensei que ele ia falar contra os traficantes. Percebe? Eu nem respondi. Todo mundo queria que eu respondesse, mas como ele é terrivelmente evangélico e acha que vai ser ministro, que é campanha para ser ministro do Supremo, eu não quis dar palco para ele, porque eu sou amorosamente candomblessista. Tem que entender o jogo. Se não entender o jogo, a gente fica, de fato, aqui se reverberando. Então, não respondi o juiz. Todo mundo queria que eu respondesse e tal. Eu não ia alimentar uma polêmica para subir de escada. Estou chamando a atenção que a gente tem que perceber que tem uma utilização da religião para outros fins que não tem a ver com cuidar do outro. É isso que eu quero dizer. Quando eu falei da leitura da Bíblia, eu sempre gosto de perguntar aos pastores, ou padres, quando estão comigo, sempre, quando eu posso falar, eu digo assim, pastor, o padre num debate, onde era o Éden? Onde era o jardim do Éden? É impressionante que eles ficam paralisados. Onde era? Diga onde era o jardim do Éden. Sabe por quê? Porque como a teologia dialoga com a metafísica, com a filosofia, é uma construção abstrata que é feita. Porque teologia, século XVIII, XIX, é uma formação, na verdade, intelectual e subjetiva, como qualquer outra formação. Então, é construído pelos valores dos homens. E aí, ele olha para a minha cara, por quê? Porque pela hermenêutica que ele faz, e parece que a hermenêutica é sagrada, não é? A hermenêutica do grego é interpretação. Ele faz uma hermenêutica como se lá em cima o Criador, aborrecido lá com Adão e Eva, expulsou aqui para baixo. A hermenêutica dele é um pouco essa, se você observar. Só que se tu for na Bíblia, em Gênesis 2, lá diz onde era o Éden. Pode ir lá ver. Lá diz, era num lugar que tinha um grande rio que virava 4. Eu gosto de dizer isso. Primeiro era o Pisson, segundo era o Gion, depois é o Tigres e o Eufrates. E ainda demais, o Gion circundava as terras Cush, está escrito Cush, na Bíblia está escrito. E o Eufrates, a Síria. Se era lá, eu quero dizer para vocês que era no Sudão, que naquela época era Sudão, a Núbia e o Egito. Não tinha Oriente Médio. O Oriente Médio é uma invenção depois, século XVIII, dos ingleses. Deu para perceber? Então você tem que admitir que esse continente que diz que é amaldiçoado, Kant fala que ele é amaldiçoado, Kant, o Hegel fala que era amaldiçoado, a maioria dos iluministas, que eram escravocratas, Cristo constrói essa ideia racista, e através do racismo científico, é que você lê. Porque se você disser que era lá, como é que era amaldiçoado se o Criador começou lá a sua obra? Isso é uma questão primeiro para ser pensada. E segundo o mito fundante, é justamente o Abraão, que é o primeiro hebreu. Mas ele é o primeiro hebreu, o pai dele e a mãe não é. De onde ele vem? E por que ele é hebreu? O hebreu é aquele que atravessou o rio que veio das águas. A palavra hebreia que quer dizer isso. Ele era Cush, obviamente. Vira hebreu porque atravessa. Então, as construções que são feitas são extremamente baseadas, vão estar certas, de base racista. E que tem a ver com a nossa cultura. Estou falando que eu sou de uma cultura iorubá, que nós estamos no ano 10.061. Os hebreus estão 5.700 e poucos, os cristãos 2.000 alguma coisa. Os muçulmanos são século VII, da era cristã. Então, o que eu estou dizendo é, de alguma outra mentira que é falada e reverberada por alguns maus evangélicos, não podemos generalizar alguns maus evangélicos, é dizer que os africanos são amaldiçoados porque é filho do Cã. Ou não é? E jamais poderia
dos africanos ser filho de Cã. Sabe por quê? É simples. Cã era filho de Noé. Ou não é? Noé era neto de Matusalém. Ou não é isso que está lá escrito? Matusalém, filho de Enoque, pai da civilização, que é chamada assim. Enoque era Cush. Como é que Cush, que seria a Etiópia, como é que o Cush é o contrário? Mas estou falando que isso tem força na cabeça das pessoas. Então, como é que essa construção ela é mentirosa e não tem a ver com o divino, mas com o homem e com o poder? A intolerância, no fundo, que está por trás dela, toda vez que ela atravessou o mundo, ela não tem a ver com questões de fé do divino. Tem a ver com a manipulação do homem para um projeto político e econômico que ele tem de interesse de dominação. Não é diferente aqui o que nós estamos vendo com relação aos neopentecostais. Eu falo porque eu sou de uma tradição que sempre foi perseguida no Brasil, como muito bem o doutor Ivone disse. Nós fomos perseguidos na época da colônia do Império pela Igreja Católica, gente. Porque a Igreja Católica era o Estado. Todo mundo esqueceu disso. Ou não era? Era o Estado. Depois fomos perseguidos pela República. Até os anos 80. Por isso que o doutor Ivone falou que tem objetos religiosos nos tribunais. E olha o silêncio das pessoas com relação a isso. Nos últimos, da década de 70 para cá, entre os neopentecostais. Na história. Mas o engraçado é que nós falamos contra eles, mas a maioria das construções religiosas pensam igual a eles. Por isso que não sai na reação. Pensam. A ideia mental das universidades, daqui do tribunal, é essa ideia. Não é à toa que você manda dar tiro na cabeça e as pessoas acham que está correto. Ou não é? Essa visão racista. Isso está impregnado na formação das pessoas, inclusive de muita parcela negra, como o doutor Ivone aqui falou. Somos educados a partir desses valores. O que é correto, o que não é correto, não é à toa que o Cristo virou branco por essa razão. Uma construção do Renascimento italiano. Então, se não entender essas construções, é difícil nós dialogarmos de forma sincera. É isso que eu tenho dito. Diálogo não quer dizer que eu possa abrir mão da minha posição. Eu posso explicitar a minha posição, te ouvir e, junto, construirmos possibilidades diferentes, melhores na sociedade brasileira. Não preciso me acovardar, né, fazer um discurso mais adocicado, ainda mais num cenário como esse. Nós temos dialogado muito. Quem mais dialoga somos nós. Somos minoritário. Quem é minoria tem que conversar, senão desaparece. Não é à toa que a fala do diácono Nelson foi muito boa, porque eu fui lá conversar com o cardeal. Né? Pedi a ele que a igreja precisava se posicionar, publicamente. E o que mais me entristece é que a grande maioria da comunidade evangélica são pessoas do bem. Mas o silêncio delas, porque tem uma lógica normal nos evangélicos, e tinha também na parte da comunidade muçulmana, em termos que se rompeu um pouco, que é você não vai contra o irmão. Então, parece que a imagem do evangélico é essa imagem terrível, que está aí, ao ponto de um pastor virar público e dizer que nenhum pastor incentivava ninguém a invadir casa de ninguém, mas precisa, basta ver o púlpito. O que é falado no púlpito. Basta ver os meios de comunicação, o que é mostrado. Aqui se falou da questão da Igreja Record como se fosse uma grande postura democrática da Record. Não foi. Esse processo levou mais de 10 anos. Isso não é dito. E mais, não foi exibida na TV aberta da Record, que foi onde se deu a discriminação. Foi uma negociação feita, e aí, para não perdermos, porque achava que mudava o Supremo, se fosse o Supremo nós íamos perder, né? Ainda mais se botar lá o terrivelmente evangélico, vai perder mesmo. Né? E aí o Ed fez o acordo. Então, gente, eu acredito que a maioria da sociedade é do bem, mas tem alguns desavisados, tem ignorância, tem tudo isso que nós sabemos, mas é do bem. E nós temos que tocar no coração das pessoas do bem.
E para vocês entenderem a minha fala, do que lugar eu falo, eu sempre digo isso, porque os judeus têm uma máxima que diz que não esquecer, né, para não repetir. Então eu procuro não esquecer. Primeiro, no dia 12 agora de setembro, eu vou lançar minha tese de doutorado em livro, pela Palas. Minha tese é Marchar não é caminhar. Eu comparo a marcha para a liberdade religiosa, essa que nós vamos fazer, todo aqui está convidado, que a gente tem que ir para a rua. Tem que estar do lado, porque tem gente que fala muito favorável a gente na mesa e não vai junto para lá. Esse é o problema. Porque não dá para ficar do lado do outro cheio de guia, né? É complicado, a gente sabe que tem isso, né? Como é que eu vou me explicar lá na minha igreja, na minha casa? Então é tudo legal, sou solidário, mas não vai. E essa tese, eu falo da marcha para Jesus, da marcha pela liberdade religiosa. A sociedade está marchando. Marchar, você quer destruir o outro. Você quer dominar o outro. Não falo dos fiéis que vão à marcha, que é diferente. Eu falo dos interesses que estão por trás de quem organiza a marcha. Grandes interesses econômicos, inclusive ligado ao mundo gospel. Porque tem por trás disso um projeto econômico, político e social. Não se pode esquecer. E eu sempre digo para todo mundo que, quando eu estava para concluir a minha tese, tem aquele momento que você está descrevendo, né? Você tem que saber para quem dedica, né? O cachorro, o gato, o pato, tem que saber para quem. E aí veio na minha mente uma história. Sempre conto isso. Eu dediquei uma prostituta da Praça 11. Uma prostituta, uma mulher que veio da cidade de Campos, ser empregada doméstica no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, ela morou na favela do Esqueleto, onde é o ERJ hoje. Ali era uma favela, chama Favela do Esqueleto. Teve um filho com um baiano mecânico. E conta a história, e ela veio, depois ele se afasta dela, ela vai para Comandante Mauriti, ali em frente ao Juizado de Menores, justamente onde tem o Juizado de Menores. Ele tem uma rua chamada Comandante Mauriti. E ela era chamada de Sônia da Mauriti. Tinha uma alcunha. A prostituta esconde o nome verdadeiro e tem uma alcunha. E conta a história, o pessoal me contava, que quando o filho dela tinha 5 anos de idade, ela arrumava o filho bonitinho aos domingos, trazia na comunidade e dizia para uma amiga dela baiana, né? Da Bahia, esse é o meu bebê. Aí a Bahia respondia para ela assim, ele é inteligente, ele é esperto, ela então dizia para a amiga, ele vai ser doutor. Com 8 anos de idade, essa criança foi raptada pela polícia da mão dela e foi colocada no SAM. Os antigos aqui sabem o que era o SAM. Posteriormente, Funabem. Ele nunca mais viu a mãe. Com 14 anos, ele sai de Quintino no domingo para assistir o jogo do Flamengo. Com um amigo dele, fala da Praça 11, leva ele até lá. E aí as prostitutas conheciam, ele não conhecia ninguém. E ele descobre, então, que a mãe dele morreu. A versão oficial que ele ouviu é que ela se suicidou, que ela pegou álcool, jogou no corpo e tocou fogo. Na fase adulta, ele descobre que não foi isso que aconteceu. Ele descobre que, na verdade, ela foi assassinada por um policial da Invernada de Olaria. Essa mulher é minha mãe. Esse é meu lugar de fala. Então, o que eu quero dizer para vocês, quem me conhece sabe, a minha vida toda eu lutei por direitos humanos contra grupo de extermínio, todo mundo sabe, por essa razão. O filho dela virou doutor, mas sabe o que era doutor para ela? Virar advogado para defendê-la. Então, eu chamo a atenção de vocês que nós somos generosos, porque eu não sou rancoroso. Eu sou duro na minha fala, porque o meu povo sofre. Eu não posso virar as costas para esse povo, o fato de eu ter virado doutor. E o que eu peço a vocês, que a gente não pode deixar essa marcha continuar como ela está. Ela é ruim para a democracia, ela é ruim para o Estado laico. Nós temos que caminhar como aqui a mesa. Porque caminhar nós aprendemos. Acabei de ver uma informação com eles, me disse outra, que foi muito interessante. Né? Caminhar, você recua. Você anda, avança, recua, senta, e eu não conheço nenhum religioso sério que marchou. Jesus não marchou, caminhou, o Maomé caminhou, que eu saiba, o Buda caminhou, não marchou. Marchar é outra praia, é outra coisa. Então, nós temos que aprender uns com os outros. Temos que dar as mãos, sim, verdadeiramente.
E depois, do ponto de vista chamado religioso, o Criador deu a todos nós uma coisa divina, que todo mundo fala, um dom divino. Todo religioso fala. Qual foi? O livre-arbítrio. Se ele deu o livre-arbítrio, você pode seguir o caminho que você quiser, de até não acreditar nele. É um direito seu. Eu costumo dizer que se eu sair aqui fora, tiver um cara no poste dizendo que o poste vai curar ele, eu vou ficar lá, que vai lá que cure mesmo, né? Talvez eu pegue uma rebarba. Mas se não curar, eu não posso desvalorizar a fé dele, porque ele acredita. Então, para nós, vocês não sabem o quanto é duro, e aí não é só teoria, como muito bem foi dito aqui. Nós vemos uma pessoa de 82 anos de idade ter que destruir o seu sagrado. Eu não conheço ninguém, doutor Ivone está certa, eu nunca vi um candomblecista ou um bandista queimar uma Bíblia em praça pública. Vocês já viram? Se fizesse, está lascado. Vocês já viram? Nunca viram. E se fizer, eu sou o primeiro a pedir que o prenda. Porque nós temos que ter isso, coragem. Nós temos que ter princípio. Se eu sou contra a intolerância, eu sou contra qualquer um. Não é à toa que, quando atacam a comunidade islâmica, acontece com o problema, eu me pronuncio publicamente. Todo mundo sabe. Quando faz com a comunidade muçulmana ou judaica, eu também me coloco publicamente, independente da questão, porque é questão de princípio. Então, nós não podemos aceitar o silêncio da sociedade e do Estado brasileiro. Isso só acontece por causa do Estado, é um silencioso. E observa que esses grupos estão entrando no Estado. E vão usar o Estado. Não é à toa que no Ministério Público se sabe que na hora da disputa do procurador-geral, tem grupos que se organizam para rezar e para votar. No tribunal aqui, para presidente, é a mesma coisa, ou não é? Na Assembleia, é a mesma coisa. Eles são bancada importante e de apoio ao Executivo. Por isso que não se toma medida. E aí as pessoas esqueceram do princípio. É disso que nós estamos falando. Por que você tem 200 casas ameaçadas no Rio de Janeiro e demora para tomar uma atitude? Por isso que eu digo que fosse uma igreja, a resposta seria de imediata. Se fosse uma sinagoga, a resposta seria de imediata. Não estou dizendo que é privilégio em si, mas o Estado dialoga com aquilo que é hegemônico, que tem a mesma compreensão dele. O Estado é construído a partir disso, desse pensamento. Não é a partir da lógica do respeito à população negra. Não é à toa que você trata a população negra desta forma. Não é à toa que você trata o samba dessa forma. A questão não é só religiosa. O samba é vítima disso, o jongo é vítima dessa visão, o maracatu, toda a expressão cultural afro-brasileira popular, ou não é? E não quer dizer que ele está livre, porque garanto que na rua, se andar assim, o cara olha para ele, quando passa, e diz assim, está amarrado. Já escutou um está amarrado algumas vezes. Se tiver com aquela veste, então, ou não é? O budista é a mesma coisa, escuta o está amarrado, porque são identidades não ocidentais. Então, tem uma questão de fundo. Mas eu quero parabenizar de fato, porque fazer uma discussão dessa num ambiente como esse é um passo importante. 3 coisas estão acontecendo essa semana e daqui a 15 dias que eu acho que está nos dando um alento. Primeiro foi o Ministério Público Federal, anteontem, ter feito um seminário sobre isso, lançar um relatório. Hoje aqui a OAB com a Maerj, corajosamente, fazer esse debate. E o mais importante que eu acho de todos eles vai acontecer no dia 9, quando o Ministério Público Estadual vai discutir intolerância religiosa e crime organizado. E tem mais, nós não estamos dizendo que os evangélicos são traficantes. Quem faz isso é quem quer se defender de nos acusar disso. Nós estamos dizendo que tem traficantes evangelizados e que dizem isso. Eles têm uma bandeira num bairro aí de Israel. A gente sabe que no presídio tem as comunidades de Israel. Ou não sabe? Quem é advogado criminalista sabe disso ou não sabe? Ou o juiz não sabe disso? Essa história da evangelização está criando esse problema. Não quero nem dizer as outras coisas porque não tem prova. Eu não posso falar de uma coisa que eu não tenho prova. Mas a coisa é séria. É séria. E isso imacula a imagem dos bons evangélicos. E aqueles que se colocam do nosso lado sofrem a mesma questão. Luiz Marino é perseguido por conta disso, e o Kleber Lucas pagou um preço muito caro. Ou não foi?
porque foi numa casa conosco, fizeram uma campanha para reconstruir um candomblé, ok? E deu no que deu. Ou não é isso? O Kleber Lucas não está passando? Está lá fazendo mestrado comigo na UFRJ. Mas eu quero dizer para vocês que vale a pena caminhar, porque nós temos que deixar um legado para a sociedade. A causa é maior do que o indivíduo. Agora mesmo, todo mundo ficou animado, porque eu ganhei um prêmio internacional, e a vida tem isso, né? Os americanos, quando dão um prêmio, todo mundo acha que você é melhor do melhor. Eu costumo dizer que não. O prêmio é da causa, é um prêmio coletivo. Você imagina o que foi, o que é para as pessoas, simbolicamente. Uma sociedade cristã, vim aqui dizer, né? Maioria cristã, ótimo. Mas quem ganha um prêmio é um macumbeiro negro pela liberdade. Isso alguma coisa quer dizer. Certo? E dado pelo Departamento de Estado americano. E quem entrega é um conservador, que é o Mike Pompeo, é um presbiteriano extremamente conservador. E ele foi obrigado a entregar. Se fosse aqui, acho que o cara nem ia na mesa comigo lá entregar um negócio, né? Não vou não, que é do demônio. Né? Porque lá você é obrigado a respeitar o Estado laico. Porque é a gênese daquela sociedade. Aqui não. Aqui as pessoas querem utilizar o Estado para a perseguição. Então, nós estamos num momento muito delicado, né? Mas eu quero... Né? Estamos juntos aqui, eu acho que a atitude aqui é muito boa para todos nós. E, gente, vamos caminhar junto. Dia 15 de setembro é a nossa caminhada. Espero todos vocês aqui lá. Leva o filho, leva o neto, porque é assim quando a gente vê os muçulmanos com a gente, os budistas com a gente, então agora estão organizando, fazendo 100 budistas do Brasil todo, você está sabendo disso. Né, os escoteiros, alguém já disse assim para mim, não, Ivani, o padre que é o chefe dos escoteiros vai levar 100 escoteiros, porque é didático. É na prática, andando junto que a gente aprende. E nós estamos na 12ª caminhada. Né? Mas eu tenho esperança, como religioso e como ativista, e dizer para vocês, a questão não é religiosa, é uma questão política. É a utilização das religiões para fins políticos. Não sou contra que uma pessoa de qualquer religião acesse ao Estado, até porque são cidadãos, pagam imposto. Então tem direito de ser. Que você não pode, a partir do Estado, impor a sua forma religiosa de ser. O Estado tem que defender as minorias. O Estado laico é isso. Não é o contrário. Se ele é o contrário, ele é a manutenção da hegemonia. Ele não pode disseminar o racismo e o preconceito. Ok? Então, queria agradecer a vocês de coração por ter me ouvido, né? Quem ficou aqui até agora, ao convite aqui que eu recebi e dizer que nós somos parceiros. Estamos juntos. Na minha vida, eu aprendi que, se eu tivesse ódio, eu teria tido um outro caminho, talvez já estaria morto. O ódio não ajuda a construir nada. Meu pessoal, às vezes, fica irritado, porque, às vezes, não, Ivani quer muito diálogo, não sei o que e tal, mas aí a Graça tem razão, né? Mas por essa mesa, por esse momento, por mais que seja difícil, demore a andar, vale a pena continuar caminhando junto e dialogando para construir uma sociedade melhor. Axé, um abraço para todos vocês.